Eu me chamo Marilza Valejo, eu tenho 27 anos, tá? Sou uma mulher preta, brasileira. Oriunda da escola pública, no final do curso de medicina, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu posso dizer que há 3 motivos para que eu esteja aqui hoje, tá? O primeiro é o meu esforço e dedicação para alcançar o meu sonho. O segundo, aos meus pais. E o terceiro, e muito determinante para mim estar aqui hoje, que foram as ações afirmativas. Eu sou cotista por escola pública e étnica. Assim eu posso dizer que deu certo. E eu, e quem eu represento, nós estamos chegando lá. Como muitas pesquisas têm demonstrado, as cotas no ensino superior para pretos e pardos e também outras chamadas minorias, como indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência, têm tornado mais diversas as universidades e a produção de conhecimento. A gente tem um levantamento realizado em 2018 pela ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a 5ª Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior, que mostra que a porcentagem de cotistas passou de 3,1% em 2005 para 48,3% em 2018. Entre 2003 e 2018, o percentual de estudantes pardos nas universidades federais saiu de 28% para 39,2%, e o de estudantes pretos de 5,9% para 12%. Já o percentual de brancos caiu de 59,4% para 43,3%. Os impactos dessas políticas são imensos e vão muito além do ambiente universitário, gerando mudanças significativas no mundo do trabalho e transformações na forma como nos pensamos enquanto nação, tensionando a ideia de mestiçagem e a recusa do racismo, que sempre marcaram nossa identidade nacional. Nesse sentido, as cotas estão no cerne dos embates sobre desigualdades raciais e sociais no país. E a história das cotas está profundamente atrelada às lutas do movimento negro das últimas décadas. Nesse episódio, apresentamos um breve panorama das políticas de cotas, apontando avanços e desafios à luz das lutas dos movimentos sociais e discutindo seus impactos para além das universidades. Para isso, conversamos com Paulo Sérgio da Costa Neves, homem negro, baiano, doutor em Sociologia e Ciências Humanas, professor titular da Universidade Federal do ABC e coordenador do projeto Caleidoscópio das Ações Afirmativas, do qual esse podcast faz parte. Meu nome é Luana Pivetta Luz. Sou parda, sou da Vila Ede, periferia da Zona Norte de São Paulo. Sou a primeira da minha família a acessar a universidade pública. Sou mestranda em Antropologia Social na USP pelas cotas raciais. Esse é o podcast Caleidoscópio das Ações Afirmativas, que faz parte do projeto de pesquisa Caleidoscópio das Ações Afirmativas, avaliações, experiências e alcances das políticas de cotas nas universidades públicas. Esse projeto conta com uma rede incrível de pesquisadoras e pesquisadores de todo o país que trabalham com o tema das ações afirmativas. É coordenado por Paulo Sérgio da Costa Neves e financiado pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Oi, Paulo, que prazer estar aqui com você. Antes de começar o debate sobre os efeitos das ações afirmativas, você poderia nos explicar um pouco sobre o que elas são e qual a diferença entre ações afirmativas e cotas? Bom, antes de mais nada, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, falando desse tema, que eu acho que é um tema de extrema importância, extrema relevância hoje no Brasil. Cotas é um subtipo das ações afirmativas, é um tipo de ação afirmativa. A ação afirmativa, no sentido estrito, em alguns países é muito utilizado o termo de discriminação positiva. São políticas pensadas
para aumentar a igualdade entre os grupos sociais, utilizando o que na filosofia política chama-se em geral equidade. O que é equidade? É você dar maiores condições para quem tem menos condições. Ou seja, se eu sei que uma pessoa com deficiência precisa de acesso diferenciado em um local, então eu vou criar as condições para que ele possa ter acesso igual aos outros. Então, as rampas são um tipo de ação afirmativa, por exemplo. Então, as ações afirmativas, elas nascem com esse intuito, elas começam a ser pensadas no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, em um contexto em que, no mundo, naquele momento, estava-se muito preocupado com a questão dos direitos humanos, a questão dos direitos humanos que aparecem, e tinha também um processo de descolonização que estava começando a ganhar força, e a ideia democrática também estava no radar dessa discussão. Então, esse é uma coisa interessante, porque no Brasil, as ações afirmativas elas vão ganhar, desde o início, um caráter de cotas, ou seja, de reserva de vagas. Isso tem a ver, obviamente, com o fato de que isso vai se dar inicialmente nas universidades. Ao contrário de outros países, nos Estados Unidos e na África do Sul, a maior discussão sobre ações afirmativas se dá no mercado de trabalho. A percepção é que no mercado de trabalho é onde as desigualdades se tornam mais evidentes, etc. Muito legal essa contextualização internacional que você traz, Paulo. Você poderia falar um pouco mais sobre como se deu a chegada dessas ideias no contexto brasileiro? As ações afirmativas elas começam a ser debatidas nos anos 90. O movimento negro puxa essa discussão um pouco na perspectiva de proximidade com o debate nos Estados Unidos. E um evento marcante vai ser a Conferência de Durban, sobre a Conferência da ONU sobre desigualdades étnico-raciais e todas as outras formas de discriminações. Uma comitiva importante do Brasil foi enviada com recursos não só públicos, mas também da Fundação Ford e de outras fundações, que é um elemento importante. E esse grande número de intelectuais, de militantes, de membros de ONGs e de membros do governo vão ser parte ativa do debate. E ao voltar para o Brasil, eles trazem a discussão sobre ações afirmativas de forma muito forte. A manifestação brasileira, ela é perfeitamente democrática, justa, natural, ampla, quando nós queremos garantir de que as reparações, as ações afirmativas, a questão das cotas nas universidades sejam mantidas, referendadas e exercidas pelo governo federal brasileiro. Essa é a voz de Benedita da Silva, na Conferência de Durban em 2001. E Paulo, nos conte um pouco sobre como essas políticas começaram a se concretizar. Ainda em 2001, é votada no Rio de Janeiro uma lei para a introdução de ações afirmativas de cotas para estudantes negros de escolas públicas. Isso vai mudando com o tempo nas universidades estaduais do Rio de Janeiro, a UERJ e a Darcy Ribeiro, basicamente, que é a que está em Campos. Então, logo em 2001 ainda, também a UNEB, a Universidade Estadual da Bahia, vota e também aprova ações afirmativas. O ano seguinte, 2003, melhor dizendo, a UNB, a primeira federal, adotar também ações afirmativas. E a partir daí, um grande número de universidades passa a adotar também ações afirmativas, cada uma com seu sistema próprio. Paulo, você poderia nos falar um pouco sobre as reações contra as cotas raciais que emergiram naquele contexto dos anos 2000? Tinham vários argumentos, mas o argumento mais importante, do meu ponto de vista, era que no Brasil era impossível saber quem era negro, porque tínhamos um país mestiço, toda a ideia de mestiçagem, portanto, era um discurso muito forte. E, além disso, havia também a preocupação de que se criasse no Brasil conflitos raciais que não existiam e que para essas pessoas que eram contra as ações afirmativas era algo importante ser demarcado. A questão que se coloca não é superficial. Essa é a voz de Roberta Fragoso Menezes Kaufmann, representante do DEM
durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal, em abril de 2012, da ADPF, em que esse partido questionava a política de cotas étnico-raciais. Se você não tem um critério preciso para definir no Brasil quem é o pardo, quem é o moreno, as consequências da implementação desta medida, por meio de leis que vão criar categorias raciais no Brasil, podem ser mais desastrosas do que os eventuais bônus que a política pode ocasionar. De todo modo, isso vai contra os que eram favoráveis às ações afirmativas, justamente no sentido contrário. Olha, apesar da mestiçagem, sabemos quem é negro, quem não é negro da sociedade brasileira. Basta você ter algum traço negro, cabelo, os lábios, etc. Você é racializado. Um argumento recorrente nessa discussão é uma suposta dificuldade de identificar quem é negro no Brasil. Essa voz é de Indira Silva Quaresma, procuradora federal também no julgamento do STF. Somos miscigenados, sim, mas os negros do Brasil, claros ou escuros, são negros. E não consta na nossa história, no nosso inconsciente coletivo nacional, dificuldades técnicas ou comprovação científica para que uma pessoa negra e para que uma pessoa branca seja identificada como tal. Os olhares brasileiros identificam os negros em qualquer ambiente e nós somos assim reconhecidos para todas as situações reportadas em jornais, revistas, televisão, trabalhos científicos e no nosso E cotidiano. além disso, os estudos, e aí eu acho que os estudos acadêmicos que foram realizados desde o final dos anos 70, início dos anos 80, Carlos Rasenbaum, Nelson do Vale Silva e outros, vão no sentido de dizer, olha, existe uma persistência das desigualdades entre raça. O movimento também se apropria desse discurso e os intelectuais que vão fazer parte desse debate e vão dizer, se existe uma persistência da desigualdade racial no Brasil, duas coisas são importantes. Tem raça, tem racismo no Brasil, então o racismo é um elemento importante da desigualdade brasileira e, além disso, para combater a desigualdade racial, não basta, a gente precisa de políticas públicas. Senão, o mercado somente não vai fazê-lo. Chegamos então a 2012, quando a Lei de Cotas em Universidades Federais é implantada. Ela estabelece que 50% das vagas sejam destinadas a estudantes de escolas públicas e, desse percentual, passaram a ser reservadas cotas para estudantes pretos, pardos e indígenas, na mesma proporção dessa população em cada estado. Ou seja, as cotas nunca foram apenas raciais. Por que o quesito raça produz tanta polêmica? Em Brasília, ela começa só com racial, mas logo em seguida adota também a questão de escola pública. E desde o início, as ações afirmativas foram majoritariamente sociais com corte racial. Ou seja, muitos falam sobre isso, acho que esse é um elemento que a gente deve levar em consideração, e eu acho que é essa modalidade de social com corte racial que se torna hegemônica e que é expandida para outras universidades. Acho que aí tem um elemento para a gente discutir, refletir a nível de sociedade, mas eu acho que tem a ideia de que as desigualdades do Brasil trabalham nessa intersecção entre social e racial e, portanto, para a gente combater as desigualdades, precisamos pensar nessa interseccionalidade entre raça e classe, inclusive na adoção das políticas. Muitos pesquisadores, inclusive você, têm chamado a atenção para os efeitos das políticas no debate público, sobretudo na forma como pensamos raça e desigualdade no Brasil. Você poderia falar um pouco sobre isso? O debate público em torno das ações afirmativas, e no Brasil isso foi forte, mas em outros países também tem sido muito forte, é um debate público que vai no âmago do modo como a sociedade está constituída, está organizada. Então, nesse debate público, as ações afirmativas acabam sendo um catalisador. A gente usa essa metáfora que vem da química, né? Eu e a Paula Barreto, nós fomos colegas no curso de química. A gente se conhece desde um curso de química quando nós fazíamos um curso da escola técnica na Bahia. E um catalisador é uma substância que você coloca uma substância junto com outras substâncias, e o catalisador favorece a uma reação, ou seja, o catalisador em si não é ele que provoca, mas ele não é que ele provoca, ele acelera. Ou seja, as ações afirmativas estão
acelerando processos, estão criando condições para que a gente discuta temas que no Brasil, até muito recentemente, não eram debatidos. Agora sobre o desempenho das e dos cotistas. Não são recentes os ataques às cotas com o argumento de que a entrada desses estudantes rebaixaria a qualidade do ensino nas universidades públicas. E mesmo com tantos estudos que provam o contrário, esse discurso ainda é sustentado até por algumas lideranças. A partir das suas pesquisas, Paulo, o que você tem a nos dizer sobre isso? Desde o início das ações afirmativas, das cotas nas universidades, dezenas, centenas de avaliações foram realizadas e a grande maioria dessas avaliações mostram algumas coisas. Primeiro, depois do segundo ano, depois do primeiro para o segundo ano de entrada na universidade, você não consegue distinguir quem é cotista e quem não é cotista em termos de notas, em termos de abandono, em termos de uma série de critérios que a gente possa usar, que são geralmente utilizados para pensar em sucesso acadêmico dos estudantes. Ou seja, em geral, os estudantes cotistas abandonam menos, têm menos chances, né, têm menos recursos financeiros para trocar de universidade, então eles abandonam menos, eles têm menos evasão, portanto, e têm as notas semelhantes, mesmo nos cursos mais concorridos e com maior grau de dificuldade, etc, etc. Então, as ações afirmativas com relação a isso, eu acho que mostram que, o que se dizia antes, né, que as ações afirmativas iriam causar uma redução da qualidade das universidades. Não provocou isso. Ainda sobre esses efeitos das cotas, mas agora pensando nas pessoas que ainda não ingressaram no ensino superior, que estão fora dos muros das universidades, como você acha que essas políticas chegam até elas? Como impactam essas pessoas? Eu fiz uma pesquisa com alunos de escola do ensino médio no estado de Sergipe e tem uma frase de uma menina que eu sempre uso, eu sempre cito isso. Essa menina, ela estava na universidade já, eu entrevistei, ela falou, olha, eu só fiz a seleção porque eu soube, uma professora me falou que a universidade tinha ações afirmativas, tinha cotas para gente de escola pública. E eu fiz, e se não fosse isso, não teria feito. O que é interessante é que essa menina foi aprovada, ela foi a segunda colocada no curso dela, não foi geral, mas no curso dela. Ou seja, o processo de autoexclusão era tanto que essa menina, com potencial para entrar na universidade, mesmo sem ações afirmativas, na prática ela não entrou pelas ações afirmativas, porque, na época, as ações afirmativas, o sistema de cotas, se você tivesse nota para entrar, você ia para a classificação geral. Mas era tão grande que ela não se via com direito para entrar na universidade, não se via com capacidade para entrar na universidade. Então, as ações afirmativas geraram um processo interessante aí de eliminar a autoexclusão, uma mudança simbólica importante. As pessoas se consideram com direitos. Mas eu diria que, para além disso, eu acho que as ações afirmativas são um sucesso porque trouxeram para a sociedade brasileira um debate que até os anos 80, até os anos 90, é um debate que a sociedade brasileira não queria enfrentar de fácil. Ou seja, o debate sobre racismo e raça no Brasil é bem antigo. Mas a nível do espaço público, da sociedade civil, era um debate que não era muito discutido. Então, eu diria que é um sucesso porque trouxe o debate sobre racismo e sobre as políticas de combate ao racismo para o centro do debate político brasileiro. Ou seja, se isso quais os efeitos disso no futuro, a gente vai ver. As próximas gerações poderão nos dizer sobre isso. Mas eu acredito que, nesse sentido, as ações afirmativas tiveram um papel importante na ampliação desse debate, na ampliação da preocupação da sociedade brasileira com políticas que possam ser efetivamente políticas antidiscriminatórias e políticas que possam favorecer a igualdade. Eu diria que isso vai além de raça. Porque essa preocupação a gente vê muito fortemente com outras populações, inclusive. Ou seja, não é só a população negra que acaba se beneficiando com as ações afirmativas. Pensando então nesses efeitos simbólicos que você fala e no que você trouxe um pouco antes sobre os impactos no debate público sobre raça, podemos dizer que as cotas afetariam a forma como nos pensamos como nação?
inclusive o próprio lugar da mestiçagem na forma como nos reconhecemos? O modo como o Brasil foi pensado por suas elites, pelo menos as elites governamentais, depois dos anos 30, foi pensado nesse processo onde a mestiçagem tinha um papel importante, né? A obra do Gilberto Freire aí teve um papel importante. O Gilberto Freire não cria o termo, mas é usado como base para pensar naquilo que, na era Vargas e durante os regimes militares, era usado como democracia racial, era usado como um elemento legitimador da ação do Estado. Então, a democracia racial era uma espécie de identidade nacional. Mas eu diria que esse projeto de nação, onde a mestiçagem, onde a ideia de que não havia desigualdades raciais, as desigualdades eram apenas sociais, que perpassavam os discursos tanto da direita quanto da esquerda, o Partido Comunista e os militantes e intelectuais de esquerda daquele período, que viam a desigualdade racial, o racismo, como um resquício da escravidão, mas que tenderia a ser superado pela ordem, pela expansão da ordem capitalista, ou seja, pela integração do negro na sociedade de classes, como diria o Florestan Fernandes, que é um dos intelectuais importantes desse debate, né, que marca uma ruptura nesse debate nos anos 50. Então, nessa configuração de nação, a ideia de uma nação una, de uma nação que era uma nação, digamos, sem diferenças para além das diferenças sociais, ou seja, todos eram brasileiros, todos tinham a mesma cultura, todos tinham do tipo, bom, um ex-presidente chegou a dizer, todo mundo tem o seu pé na cozinha. A ideia de que todo mundo tem uma não se não uma ancestralidade biológica, cultural, centrado na raça negra, e por isso nós não somos racistas. Eu diria que, a partir dos anos 80, isso não só no Brasil, acho que a nível internacional, esse discurso nacional, essas narrativas nacionais, pautadas na ideia de um corpo único, elas são contestadas. E surge, então, todo o debate sobre multiculturalismo e sobre diferenciações, ou sobre diversidade na sociedade. Eu acho que isso se manifesta no Brasil com o discurso dos movimentos negros a partir dos anos 70. Vamos à luta, companheiros, para que a exploração e a opressão terminem nesse país. Para que esse país, além de vir a ter uma efetiva democracia racial, ele se torne. Porque para ser uma democracia racial, este país tem que ser efetivamente uma democracia. Essa voz é da grandiosa Lélia Gonzalez. A ideia de que, olha, tem racismo, e para vencer o racismo nós precisamos criar o quê? Criar uma comunidade negra que passe a reivindicar os seus direitos. Então, é toda a discussão do movimento negro unificado e dos movimentos que surgem, mesmo antes, nos anos 70, dos grupos culturais, o Ilê na Bahia, a escola de samba Quilombo, lá do Candeias, no Rio de Janeiro, os bailes blacks no Rio e em São Paulo. Eram grupos que diziam, olha, nós temos uma identidade, precisamos agora reivindicar os nossos direitos de forma cultural, num discurso não muito, obviamente, explícito, dado o contexto da ditadura militar, mas isso já aparecia nos anos 70. E é nos anos 80 que isso vai se aprofundar. Então, as ações afirmativas são fruto dessa transformação, que não é apenas do movimento negro, é da sociedade, eu diria que é internacional. Ou seja, a ideia de que nós temos grupos que são... Não basta nós dizermos que todos nós somos brasileiros, que todos nós gostamos de samba, de carnaval e de feijoada. Isso não mais basta para esses grupos. Então, nós todos temos uma cultura comum, sim, falamos a mesma língua, gostamos de samba, outros gostam de rock, etc. Eu acho que isso até no meio jovem já sai um pouco desse contexto, mas a ideia de que nós precisamos reivindicar nossos direitos e para isso precisamos nos organizar e precisamos fazer com que o Estado adote políticas para que esses grupos sejam beneficiados. Então, a gente vê isso com a questão racial negra, mas também com a questão indígena, que a Constituição reconhece, ou seja, a Constituição reconhece os direitos dos indígenas e reconhece o direito dos quilombolas, os povos tradicionais. Só que, rapidamente, esse espectro de povos tradicionais não dá mais conta do debate
que é o debate que vai trazer a reivindicação da população negra para isso. Então, a marcha para Brasília, a marcha que foi, 20, 30, 50 mil, não importa o número de pessoas que foram para Brasília, durante o governo FHC, para obrigar o governo a aceitar a reivindicação da população negra. A Marcha Zumbi dos Palmares ela é a expressão do amadurecimento político das organizações negras. Chegamos aqui após percorrermos um longo caminho e acreditamos que a partir desse momento a questão racial deixa de estar confinada ao cultural e onde o Estado intervém no carnaval, liberando verbas para o desfile de blocos. O que a marcha veio exigir da representação política do Estado brasileiro é que o orçamento da União defina recursos explicitamente para superar desigualdades raciais no campo da educação, no campo da saúde, dos meios de comunicações e do emprego. Edson Cardoso, do MNU, durante a Marcha Zumbi dos Palmares, em 1988. É muito interessante, Paulo, você demonstra que as cotas raciais são também resultado de uma longa história de luta do movimento negro brasileiro, que construiu esse entendimento de que era necessário não apenas denunciar o racismo, mas criar políticas públicas de enfrentamento. Acho que aí nós temos uns elementos importantes para pensar isso. Acho que alguns intelectuais têm trabalhado nessa linha. Eu acho que o Antônio Sérgio Guimarães tem publicado algumas coisas nessa direção, que é justamente para chamar atenção para o fato de que houve uma mudança aí, o Petrônio Domingues e outros intelectuais que trabalham com o movimento negro, com a história do movimento negro, chamando atenção para o fato de que houve uma mudança no discurso do movimento negro e as ações afirmativas é o momento em que esse discurso não se torna apenas do movimento negro, mas também de uma parte do Estado. Então, pensar que os anos 90 em diante, muitos militantes do movimento passam a fazer parte de instituições estatais. Isso é mais forte nos governos do PT, mas também já no governo do PSDB, governo federal, mas também no governo estadual aqui em São Paulo, já acontecia. Então, há uma mudança aí de nação, ou seja, a nação imaginada nos anos 2000, a partir das ações afirmativas, ou pelo menos para esse grupo que está reivindicando ações afirmativas, está implantando ações afirmativas, é uma nação imaginada um pouco diferente daquela nação imaginada dos anos 30 da era Vargas, e que os militares adotaram, que é aquela nação imaginada de que tudo aqui é igual, ou seja, há uma cultura nacional única. No fundo é dizendo, olha, nós temos uma cultura nacional, somos todos brasileiros, e todo Estado tem que fazer isso, obviamente, mas ao mesmo tempo nós temos desigualdades importantes e temos culturas e tradições e ancestralidades diferentes, né? Agora, chegando num período mais recente, nos últimos anos foram diversos os retrocessos em termos de combate às desigualdades e acesso a direitos. É possível avaliar o impacto do governo Bolsonaro sobre as políticas de cotas? Há muitos projetos de leis que estão tramitando, que começaram no governo Bolsonaro e que prevê o fim das ações afirmativas do corte racial e ficar só o corte social nas ações afirmativas. Então, isso não pôde, ou seja, havia uma previsão de 2012 a 2022, que é quando haveria uma avaliação para repensar a política. Então, não se pôde mexer nisso. Mas, em termos práticos, foi assim, algo... É muito claro isso. As universidades, o corte do orçamento das universidades durante os anos do Bolsonaro, dos anos do governo Bolsonaro, foram impressionantes, assim, 1/3 do orçamento. Quando você corta cerca de, mais de 50% do orçamento de uma instituição, a instituição, olha, os salários estão aí, etc, mas você tem que cortar onde? Nos serviços. E, no caso específico, que é muito importante para a gente que está nas ações afirmativas, as bolsas de permanência de alunos. Embora essas bolsas não tenham um corte de ações afirmativas, necessariamente, mas a gente sabe que os alunos que mais necessitam são aqueles, ou seja, que têm renda menor, em geral, são alunos que entraram por ações afirmativas. Então, o número de alunos de evasão, a gente não tem esses dados ainda, eu acho que as estatísticas que estão sendo produzidas nesse momento, acho que vão nos ajudar a fazer, digamos, um mapeamento do estrago deixado por esses anos de restrição orçamentária para as universidades. Isso a gente não tem ainda, mas certamente isso trouxe um impacto muito grande, né? Muito sofrimento. Chegando então ao final da nossa conversa,
quais são as perspectivas e esperanças para o governo Lula no que se refere à reconstrução e avanços das políticas? Eu acho que tem algumas coisas interessantes. Bom, o fato de ter um presidente que dê mais importância para as universidades, que apoie políticas afirmativas é importante, né? A gente sabe o peso que o executivo tem no Estado brasileiro e na sociedade brasileira. O fato de nós termos a volta de ministérios ou de secretarias com estatuto de ministério no governo é importante, né? Vários representantes da sociedade negros estão no governo nesse momento, pensando políticas públicas para a educação, para a saúde da população negra e da população indígena, quilombola, etc. Isso tudo é importante. Eu falei que nós tínhamos vários, eu não sei o número exato de projetos, mas vários projetos em tramitação no Congresso sobre as ações afirmativas. Uma parte deles prevê o fim das ações afirmativas ou do corte racial nas ações afirmativas. Eu acredito, né, que nesse contexto atual não há clima político para se reverter as políticas afirmativas no modo que nós as conhecemos atualmente. Por quê? Porque acho que a opinião pública, em um certo sentido, pelo menos as pesquisas que são feitas, o Datafolha tem publicado com alguma regularidade pesquisas mostrando que a maioria da população, pelo menos, vê as ações afirmativas e o corte racial das ações afirmativas de modo positivo. Acho que houve aí uma mudança, ou seja, as pessoas reconhecem o racismo, as pessoas sabem que existe o racismo e que o racismo precisa ser combatido, então tem esse dado. E, além disso, acho que o lado institucional, o peso do executivo, vai ter um papel importante. Eu acho que ele vetaria certamente um projeto que pusesse fim às ações afirmativas. A comunidade acadêmica, majoritariamente hoje, apoia as ações afirmativas, ou pelo menos publicamente apoia as ações afirmativas. Então, acho que não há, nesse momento, digamos, mesmo com esse Congresso, que é um Congresso que nós sabemos, onde a direita é maioria, pelo menos os partidos que se autodenominam e que reivindicam serem de direita são maioria, mesmo nesse contexto, acho que não há clima político para uma mudança da lei de cotas, por exemplo. Não sei se a gente conseguirá avançar naquilo que as políticas precisam avançar. Precisamos avançar em políticas de permanência, em bolsas, precisamos avançar também em uma discussão sobre a educação de um modo geral, ou seja, mais recursos para a educação básica, para a educação do fundamental 1 e 2, da melhoria da qualidade do ensino médio, escolas em tempo integral, ou seja, tem várias coisas que as leis de cotas não resolvem, mas que a lei de cotas, na verdade, só existem porque essas políticas não existem. Então, assim, não sei se a gente vai conseguir avançar para além da política de cotas. Espero que sim, espero que a gente tenha, nos anos vindouros aí, esse e outros governos que coloquem a educação, não só a educação superior, no centro da ação política, mas que a gente possa avançar nessa direção. Paulo, gostaria de agradecer muito pela nossa conversa e pela densidade da sua explicação, que nos permitiu olhar para as políticas de ações afirmativas desde o seu histórico até os desafios que enfrentamos no contexto atual. Esperamos que realmente sejamos capazes não apenas de manter, como também avançar nessas políticas. Terminamos por aqui o primeiro episódio do nosso podcast Caleidoscópio das Ações Afirmativas. Esperamos vocês no próximo episódio. E não esqueçam de acessar nosso site e nos seguir nas redes sociais. E por justiça social, nada deve parecer impossível de mudar. Por mais inclusão, por pessoas com deficiência, pelas pessoas de periferia, nós estamos aqui legislando por direitos. E a vitória de hoje, ela é coletiva, pertence a cada um e a cada uma. Vamos ocupar cada vez mais os espaços de poder e a educação, para que a universidade pública brasileira se pinte de povo. As cotas abrem portas.
as cotas abrem portas, as cotas abrem portas, as cotas abrem portas. Deputada federal Dandara Tonantzin, na aprovação do projeto de lei que atualiza as cotas na Câmara dos Deputados em agosto de 2023. Esse episódio utilizou áudios de TV Esquerda News, Cultnê Cinema, Canal do STF, TV Brasil, filme Em Busca de Lélia, documentário Marcha Zumbi dos Palmares, 1995, Canal da Câmara dos Deputados. O roteiro foi escrito por Milena Mateus e Carmo, Luana Luz e Beatriz de Paula Azevedo. A direção é de Milena Mateus e Carmo. A montagem e desenho de som, Anderson Souza. Esse episódio contou ainda com o apoio do Estúdio Oswaldo Porchat, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, do Estúdio Javali Filmes e da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.